Galera, beleza? Canal Entre a Cruz e o Mundo aqui com vocês. Antes de começar o vídeo, não esquece de ver os links na descrição, dar um like, se inscrever no canal, comente o que tá achando e vamos reagir ao que tá acontecendo na internet. Ele foi curado disso? Como assim, né? Ninguém entendeu. Ninguém entendia. O que aconteceu ali, né? E foi um milagre de Deus. Aí eu fiz mesmo, eu lembro disso. Eu dei 3 pontos com 8 anos embaixo do umbigo. Se não me engano, 2 furos atrás. E o médico falou assim, ele não tem nada. Meu Deus. E se não voltar até os 12 anos de idade, Ele disso ele não morre mais. Então, assim... Não tem como soltar o glória. Exatamente. Então, assim, é fantástico mesmo. Gente, o que aconteceu ali. Eu lembro que o último exame que eu fiz até foi aqui em Itaiandu, né, para verificar se estava tudo legal. Eu falei assim, doutor Fábio, se não me engano, quem fez a imagem, né? Eu tive câncer nos gânglios linfáticos, eu tive... O que você vê aí? Aí, em cima desse corte aí, ele falou assim, Conrado, você não tem nem sinal que foi mexido dentro. Mentira. Apesar do seu corte, você não tem nem sinal de que mexeu aí. Eu nem sei se meus pais sabem disso, porque Que coisa. eu não Meu lembro, eu acho que eu falei, Deus. mas então assim, Deus foi lá e fez o milagre mesmo, né? Tá aí o testemunho do pastor Conrado, né? Um pastor muito bom, um pastor presbiteriano e psicólogo também, né? Recomendo. Quem disse que pastor presbiteriano não acredita em milagre, né? Que presbiteriano não tem milagre. Tá aí. A gente crê em milagre, crê que Deus pode intervir e que Deus age, né, no meio de nós. Esse é o pastor Conrado, uma benção, cara. Você quer conhecer ele, ver uma pregação dele, para ver como maravilhoso é o quanto Deus usa a vida do pastor Conrado. Muito bom. É por isso que você vai ver até cristão fazendo yoga. Gente, eu sei como te foi apresentado. Como uma atividade física, né? Não? Mas se você... Não é uma atividade física? Vamos problematizar a yoga também, para que tem religião nisso, espiritualidade. soubesse o que é. Se você tivesse com os olhos espirituais bem abertos, você rejeitaria na hora. Só tá na classificação errada. Tá na classificação de saúde, bem-estar, não é? Não. Deveria estar na classificação religião. Eu falei, já vou colocar a religião no yoga também. Não que não tenha, mas é igual capoeira, né? Capoeira tem gente que fala que não pode fazer porque tem macumba, né? E não tem nada a ver macumba. Capoeira é um esporte, né? Uma dança, uma luta. E pode ser que pessoas usam para fazer rituais religiosos, pode ser, beleza, do mesmo jeito do yoga. Mas a capoeira em si, o yoga em si, não tem nada a ver. Yoga é meditação, né? Você pode até fazer uma oração quando você medita, né? Você relaxa, né? Exercício físico de alongamento. Seria. Estão te apresentando o yoga da forma errada. Você não está alongando o seu corpo, você está participando de um ritual hindu. Yoga is ritual. Dá uma pesquisada. Quem está falando isso? É o cara do hindu. Lógico que ele vai falar isso. Mas quem que é a autoridade nossa? É o cara do hindu ou é a Bíblia? Né? Começar aí. Lá no Google a palavra darshanas, você vai ver que o hindu ele tem 6 filosofias. São como se fossem os pilares, entendeu? O yoga é uma prática de meditação, de controle mental. Isso é no hindu e no cristianismo. Né? Tem que ver isso aí, o que a Bíblia fala. O objetivo ali é se conectar com o Brahma, que é o deus hindu. Gente, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que ele é muito interessante. É de uma menina cristã. Quando começou aqueles mantras, ela estranhou. Algo no espírito dela testificou que aquilo ali não tá certo. Tem alguma coisa a mais, não é só alongamento, não. Gente, o que mais estamos vendo são... O que tem no vídeo da menina? Não reparei nada, não. Ela só arrumou o cabelo ali, não. O cabelo que é meditação. E aí começa com essas histórias, né? Que sempre tem olhos espirituais, né? Coisa além do que os olhos podem ver, né? Essa é a música. Eu acho mais curioso que o pessoal vê espiritualidade em tudo, né? Nos desenhos, em exercício, mas não vê no pecado, né? diferentes tipos de enganos, para que o cristão abra só uma brecha. Quando você tem contato com qualquer tipo de ocultismo...
Ah, não, esse negócio de brecha, cara. Não existe esse negócio de brecha, cara. Não existe. Né? Deus te protege, Ele é todo poderoso, e aí você abre uma brecha e Deus fala, nossa, não consegui proteger o meu servo. Mas que Deus fraco que é esse, que você pode abrir brecha sem querer com as coisas. Outra coisa, não existe adoração sem querer. Você não faz um ritual satânico sem querer, você não faz um ritual pro diabo sem querer, você não invoca o diabo sem querer, do mesmo jeito que você não cultua a Deus sem querer. Você não crê em Jesus sem querer. Não tem como você enganar alguém e falar, ah, vou pegar umas coisinhas aqui que ele gosta, mas é um cristianismo disfarçado e quando ele morrer vai pro céu porque ele adorou Jesus sem saber. Não existe isso. A adoração é sempre consciente, é racional. Você tem que entender aquilo. Né? Você adora o diabo racionalmente, intencionalmente, do mesmo jeito que você adora a Deus racionalmente e intencionalmente. Não existe adoração sem querer, não existe você assistir um desenho e invocar o diabo sem querer, você jogar um jogo e invocar o diabo sem querer, você fazer um exercício e invocar o diabo sem querer, não existe isso. Ou faz qualquer ritual velado ali, é um Deus que é um Deus pagão, você abre uma brecha, uma porta de entrada, e é a porta de entrada, é o pecado ali de profanação do templo. Tem um versículo que fala assim pro povo de Deus, tenham cuidado para não serem enganados, o povo de Deus pode ser enganado. E para não se interessarem pelos deuses de outras nações, dizendo, como essas nações adoram seus deuses? Eu vou fazer o mesmo. Não adorem. Tá vendo como é intencional? A própria Bíblia diz isso, o texto que ela citou isso. As pessoas ficam apaixonadas pelos deuses de pagãos, de outras nações, e elas começam a cultuar aquele Deus. Não é algo irracional, não é algo sem querer. Tipo, não, foi enganado e adorou o diabo sem querer. Não, foi intencionalmente. As pessoas foram enganadas e começaram a adorar outros deuses intencionalmente. O Senhor, o seu Deus, da mesma forma que fazem essas nações. Gente, nem todo mundo negou a Deus, não. Tem gente que continua adorando a Deus, mas está se envolvendo com aquilo que Deus não permite com que a gente se envolva. O que Deus não permite que a gente se envolva? Vou contar para você. O pecado. Não é yoga, não. Assim, gente, é o que eu falei também. Pode ser que existe uma religião, um ritual, uma espiritualidade no yoga. Beleza, pode ser que tenha gente que usa assim, pode ser que às vezes o local que você vai praticar yoga faça isso, aí você simplesmente não vai, você não pratica. Não por causa do yoga, mas por causa da religião que eles colocam por trás daquilo. É um yoga revestido de religião, né? Do mesmo jeito que pode acontecer isso na capoeira, pode acontecer isso em qualquer coisa. Pode acontecer isso até na igreja. As pessoas fingiam um cristianismo e uma teologia totalmente profana. Né? Por isso que você tem que ser cabeça, você tem que entender das coisas. Tem adorações que Deus não aceita. Tá escrito aqui, ó. Gente, esse versículo é profundo. Não adorem o seu Deus, ou seja, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó da mesma forma. Gente, quantos não tem se envolvido com diferentes tipos de meditações e ativações e desativações de sei lá o quê, e chácaras, caindo naquele engano, ó, de, mas minha motivação é nobre. Se a motivação é nobre, tá tudo bem. Às vezes aqui eu vou concordar um pouco com ela, porque realmente, se você entra nessa questão religiosa de chakra, de abrir pontos, né, que ela falou ali, aí realmente você está entrando numa questão religiosa. Não é apenas meditação, não é apenas um alongamento. Aí você entra na questão religiosa e aí deve ser uma parte que você não deve se envolver. eu só tô procurando uma cura. Então é pra você que eu quero deixar uma palavra. Você não disse que crê. Então, se você procura uma cura, procura uma coisa espiritual, você procura a Deus, você não procura um yoga, né? Isso é questão. Em Deus, não crê no Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus que criou céus e terra, então você também tem que crer na Bíblia. E na Bíblia conta a história do rei Acasias, que ele tinha se machucado gravemente, e ele foi atrás ali de outros deuses só para descobrir se ele ia sobreviver, mas o anjo do Senhor respondeu: acaso não há Deus em Israel? Eu te pergunto isso aí, é com os deuses pagãos que você tem buscado a cura da sua alma, a cura das suas feridas? Não tem Deus em Israel, não? Vem cá, não é você que diz crer no Deus que fez fogo cair do céu? O que é o seu problema para Deus? Às vezes você só está passando pelo deserto, porque foi no deserto que o povo de Deus se voltou contra Deus. Não estava tudo bem mesmo? Então eu vou fazer o meu bezerro de ouro. Cuidado, povo de Deus. Será que você não deveria ser mais prudente com aquilo que é o mais importante para você, que é a sua salvação, a sua vida com Deus? Se é o pilar da sua... Nessa parte concordamos.
Temos que buscar a Deus para as coisas espirituais, né? Se Deus cura, se Deus faz milagres, se Deus salva, temos que procurar Ele, né? Não outra espiritualidade, né? Não outra religião, cada um no seu. Sua vida, por que você não pesquisa antes? Um dos deuses do hindu que está totalmente ligado ao yoga é o deus da destruição. Nós vamos falar mais. Aí eu acabo de concordar com ela, eu acabo de discordar também, que daí ela já começa a misturar yoga com religião, né, e tudo mais. Mais sobre isso no Águas Profundas nível 2, porque é impossível se aprofundar. Eu vou parar por aqui, que ela já tá fazendo propaganda, né, das coisas dela. Então é isso, cara. Não confunda as coisas, nem tudo que tá por aí é religião mistificada, né? Tem coisas que é só um exercício, uma luta, um jogo, né? E não tem nada a ver. Quando isso começa a ser realmente uma religião que vai contra suas crenças, aí você simplesmente para, você cessa, você rompe com aquilo, né? Mas não existe adoração sem querer, né? Se você é um cristão, você não adora o diabo sem querer, né? Não vai ser um ritualzinho lá que vai, né, manifestar um incômodo espiritual em você e tudo mais, né? Então, se vocês gostaram, assistiram até aqui, muito obrigado. Não esquece de ver os links na descrição, dá um like, inscrever no canal, comente o que está achando. Seu comentário é muito importante. Mande coisas para mim no Instagram, para mim reagir. Eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Até a próxima.